Cumprimento a todos com a paz do Senhor. O livro de Lucas 18 vai nos falar de uma parábola de uma viúva e do juiz iníquo. Essa palavra ela nos traz um despertamento sobre a questão de orar e não desanimar, né? O texto, livro de Lucas, capítulo 18, verso 1 até o 8, Jesus contou ali uma parábola. Contou ali também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Às vezes nós estamos orando e tendo fé naquela oração que nós estamos fazendo, entregando ela perante o Senhor. Mas só que o passar do tempo, esta oração parece que ela não está fazendo efeito. Na verdade, porque tudo existe uma resistência. Às vezes você está fazendo um pedido e esse pedido pode ser um pedido muito pesado, muito profundo, ou uma bênção muito grande, ou algo muito poderosamente que Deus vai te recompensar sobre esta busca que você está buscando. Mas sempre vai existir uma insistência no meio desta oração para que essa oração venha a ser respondida. Nós sabemos que Daniel orou e a oração dele chegou ao céu, mas o anjo que veio deixar a resposta não deixou a resposta no dia exato. Foi obrigado esse anjo voltar e Deus mandar outro anjo para fazer o trabalho que Deus tinha ordenado ao anjo. Então, se você está orando, buscando, acreditando na palavra de Deus, nós também às vezes pode se encaixar dentro desse contexto bíblico dessa viúva. Às vezes você não tem alguém por você. Eu não sei se a sua causa é uma causa da justiça ou uma causa espiritual, ou uma causa de libertação sobre a sua vida. A oração ela nos traz caminho, ela nos traz perseverança também, ela nos traz direcionamento de um caminho para permanecer nesta palavra e nesta oração. Por isso o texto nos diz, do verso capítulo 2, dizendo: havia numa cidade um juízo que nem Deus temia e nem respeitava homem algum. Nós vemos que esta viúva está fazendo uma pergunta para ter uma resposta de alguém que ela ele nem temia Deus e nem respeitava os homens algum. Então ele era um cara sem caráter, não tinha respeito. Porque um homem que era um juízo de uma cidade, se ele não tinha respeito, não temia Deus, não respeitava nenhum homem, e ele tinha um cargo poderoso que exercia dentro de uma cidade. Mas nós vemos que Deus representa a nós uma viúva para intermédio dessa luta, numa perseveração, numa oração. Qual é a sua batalha? Qual é a sua oração? Aonde você está? O que você está fazendo? Você acredita que você pode conquistar esta bênção que você busca do Senhor dentro desta oração, sem desistir? Às vezes o desânimo pode chegar, mas a fé não pode acabar. Você tem que permanecer dentro desta fé. Jesus está nos ensinando que nós precisamos ser perseverantes nas nossas atitudes e principalmente na nossa oração de bom grato com o Senhor. O verso 3 diz assim: havia também naquela mesma cidade uma viúva que, até com ele dizendo:
faz-me justiça contra o meu adversário. Ela estava pedindo que ele fizesse justiça, porque ela precisava resolver esta causa. As viúvas no Velho Testamento, elas não tinham amparo, elas não tinham uma aposentadoria. Se elas não tivessem um filho para cuidar daquela viúva, ela não tinha ninguém para cuidar. O Estado não cuidava das viúvas. Então, esta viúva, que ela tinha era perseverar na busca da sua bênção, para que esse juiz decretasse a sua sentença da sua vitória. O verso 4 diz assim: porque algum tempo não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que não temos a Deus nem respeito homens. Nós vemos que o texto já está mudando a história da trajetória dessa viúva. Como essa viúva começa a perseverar e a acreditar que ela vai conseguir a sua bênção, a sua palavra, que ela tem fé naquilo que ela está buscando. Não tem fé na pessoa que vai fazer aquilo que ele teria que fazer, porque era uma obrigação da justiça resolver a causa desta mulher. Mas ele não queria resolver a causa dela. E o verso 5: e todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não, enfim, não venha me importunar muito. Então ela era muito insistente. Ela tinha convicção daquilo que ela queria. Você tem convicção do que você quer? Você tem convicção da graça que Deus tem para a tua vida? Você tem convicção da bênção que você está buscando? Você tem convicção da sua fé no seu chamado ministerial? A bênção dentro da tua casa, você tem que fazer igual esta viúva. Tem que ter fé e perseverança constante. O verso 6 vai dizer: e disse o Senhor: ouve que diz o juízo injusto. Deus está falando que o juízo injusto falou. Deus está falando que o juiz injusto falou que iria resolver a causa daquela mulher. Por quê? Para que ela não viesse mais importunar ele. Em outras palavras, pedir para resolver a causa daquela mulher. Todas as vezes que ele olhasse a fila, ela estará lá pedindo para ele resolver a sua causa. E Deus, como é bom e misericordioso, e toda a vida ele é bom. No texto, capítulo 8, e digo vós que depressa lhe fará justiça com tudo quanto vem o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Nós sabemos que Deus aqui está falando em questão de fé. A fé é as coisas que a gente não vê. Nós sabemos o dia que Deus vai voltar, não sabemos o dia que o juízo de Deus vai vir sobre a terra para buscar as suas ovelhas e para buscar os seus escolhidos. Mas nós sabemos que às vezes alguém está buscando algo momentâneo, que pode ser algo para a sua vida espiritual ou para a sua vida de saúde. Às vezes você está passando pelo momento de saúde e precisa ser curado. Uma cura física, ela é momentânea, mas agora a fé não. A fé, ela é eterna. Se você permanecer na fé, você vai ter uma eternidade com a sua fé em Cristo Jesus. O 7, Deus fala: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles. Deus está falando que Ele fará justiça aos seus escolhidos. Então, se alguém está fazendo injustiça contra a tua vida, se prepara para aquele que
que é o teu Deus, aquele que você serve, ele fará justiça e ele pode até tardar. Às vezes é nas nossas pressas, nós queremos tudo no nosso momento, mas Deus sabe o momento exato como agir. Se você vem sofrendo, alguém te massacrando, te judiando nesta vida, mas Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo o que você está passando. Deus vai fazer justiça pela tua causa. Deus vai pôr fim nessa tragédia. Deus vai pôr fim nesta peleja. Deus vai pôr fim. A hora chega e não demora. E neste momento eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus pela tua vida, pela minha vida e pela nossa família, e que Deus possa te abençoar dentro desta palavra. Se você gostou desta palavra, diga amém, comenta, fala alguma coisa no nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te apresento teus filhos, Pai, que vai ouvir este vídeo, que o Senhor possa prosperar grandemente, abençoar e responder, Jesus Cristo, a oração deles, que esteja dentro da tua palavra. É o que nós te pedimos, é o que nós também te agradecemos, Senhor, nesta manhã. Tu és um Deus todo-poderoso, por isso, Pai, eu te apresento teus filhos nas tuas mãos. Que esta causa vai ser resolvida no nome de Jesus. Receba no nome de Jesus.